Um milionário fica paralisado ao ouvir o sobrenome da faxineira que trabalha em sua mansão de luxo. Era o mesmo que o seu. Por que você acha que eles têm o mesmo sobrenome? Deixe nos comentários. Amor, prepare-se porque essa história vai tocar o seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e comente de onde você está assistindo. Sebastião Montero contemplava a paisagem através da janela de seu escritório no 40º andar. O horizonte de São Paulo se estendia à sua frente como um tabuleiro de xadrez urbano onde cada movimento era calculado com precisão matemática. Na sala de vidro e aço escovado que ocupava o topo do edifício da Neurotech Industries, ele reinava absoluto. Aos 42 anos, era o tipo de homem que media a vida em gráficos ascendentes, aquisições e fusões estratégicas. Senhor Montero, os relatórios da análise de viabilidade para o projeto Sierra Dourada estão prontos. A voz de sua assistente, Camila, soou profissional e distante pelo interfone. Sebastião ajustou a gravata de seda italiana e respirou fundo. Envie para o meu tablet. Estou saindo para a visita técnica em 20 minutos. Enquanto revisava os documentos, seus dedos longos deslizavam pela tela com a eficiência de um cirurgião. O projeto Sierra Dourada seria sua obra-prima. Um resort de luxo incrustado nas montanhas da Serra da Mantiqueira, com tecnologia de ponta e exclusividade para uma clientela seleta. Um investimento de bilhões que consolidaria a expansão da Neurotech para o setor de hospitalidade premium. O que os gráficos não mostravam eram as pequenas propriedades da região, as nascentes protegidas ou a cultura local que seria inevitavelmente alterada. Para Sebastião, estes eram apenas fatores externos, obstáculos a serem contornados com a mesma frieza com que dissolvia empresas concorrentes. O helicóptero está pronto, senhor, informou Camila. No trajeto até o heliponto, Sebastião revisou mentalmente sua agenda. Reunião com engenheiros às 14 horas, videoconferência com investidores às 17 horas, jantar com uma modelo internacional às 21 horas. Tudo perfeitamente cronometrado, como o resto de sua vida. O voo sobre a serra revelava um tapete verde cortado por estradas sinuosas. Lá embaixo, vidas aconteciam em um ritmo que Sebastião considerava incompreensível. Lento demais, improdutivo demais. Estamos chegando, Sr. Montero, anunciou o piloto. Mas há uma frente de chuva se aproximando. Recomendo que finalizemos a visita em 2 horas, no máximo. Sebastião assentiu, irritado com a interferência climática em seus planos. No solo, um carro o aguardava, um SUV preto com motorista que o levaria pelo terreno acidentado. O lugar era magnífico, um planalto natural com vista para 3 vales e uma floresta preservada ao fundo. A negociação com os pequenos proprietários está quase concluída, informou o gerente local, um homem de meia-idade chamado Reinaldo, enquanto caminhavam pela propriedade. 90% da área já está garantida. Restam apenas algumas resistências. Resistências? Sebastião arqueou uma sobrancelha, o único sinal de sua irritação crescente. Uma pousada familiar. Os donos se recusam a vender. Dizem que o lugar tem valor sentimental. Reinaldo parecia desconfortável, como se tivesse medo de pronunciar essa última palavra. Sentimento não paga contas, respondeu Sebastião secamente. Aumente a oferta em 20%. Se não aceitarem, deixe para a equipe jurídica. Ninguém interrompe um projeto da Neurotech. O céu escureceu subitamente e os primeiros pingos de chuva caíram pesados sobre a vegetação ao redor. Cheiro de terra molhada invadiu o ar e Sebastião apressou o passo de volta para o carro. A visita havia sido produtiva, mas ele detestava imprevistos. A chuva se intensificou, transformando a estrada de terra em um caminho escorregadio.
Vou dirigir mais devagar, avisou o motorista, visivelmente tenso com as condições da estrada. Não podemos atrasar, tenho uma videoconferência importante, rebateu Sebastián, verificando o relógio de platina em seu pulso. Foi aí que tudo mudou. Em uma curva acentuada, sob o impacto de uma rajada de vento e chuva, o carro derrapou. Sebastián sentiu o estômago afundar quando as rodas perderam o contato com o solo. O veículo deslizou para a borda da estrada e, por um instante, que pareceu eterno, ficou suspenso entre o caminho e o abismo. E então, caiu. A dor foi a primeira sensação que Sebastián registrou ao recobrar a consciência. Uma pulsação latejante em sua têmpora direita e uma ardência aguda no antebraço. Abriu os olhos lentamente, confuso com a penumbra que o cercava. O carro estava inclinado contra uma árvore a dezenas de metros abaixo da estrada. O motorista, pálido mas consciente, pressionava um lenço contra um corte na testa. "O senhor está bem?" perguntou o homem com a voz trêmula. Sebastián levou a mão à cabeça e sentiu um filete de sangue escorrendo pela lateral do rosto. "Estou vivo", respondeu secamente, tentando manter a compostura. "O celular, precisamos chamar ajuda." Mas o sinal era inexistente naquele vale encravado entre montanhas. A chuva continuava a cair com força, transformando o terreno ao redor em um lamaçal traiçoeiro. O motorista conseguiu sair do veículo primeiro e ajudou Sebastián a fazer o mesmo. "Preciso voltar para a estrada", Sebastián declarou, ignorando a dor e o sangue. "Tenho compromissos." "Senhor, precisamos de ajuda médica." O motorista tentou argumentar, mas Sebastián já havia começado a escalar a encosta íngreme, usando raízes expostas e pedras como apoio. Cada movimento era uma batalha contra a lama e a gravidade. Seus sapatos italianos de couro, agora irreconhecíveis, afundavam no solo encharcado. A chuva castigava seu terno feito sob medida, agora rasgado e sujo. Mas Sebastián se recusava a aceitar a derrota. Era um homem que dobrava circunstâncias à sua vontade, não o contrário. Após 20 minutos de escalada tortuosa, chegou à estrada principal, ofegante e encharcado. O motorista vinha logo atrás, igualmente exausto. A estrada, porém, estava deserta. Nenhum veículo à vista em qualquer direção. "Vamos seguir a pé", ordenou Sebastián, apontando para o que parecia ser a direção de onde tinham vindo. "Deve haver algum lugar com telefone por perto." Caminharam por quase 1 hora, sob a chuva persistente. A temperatura caía rapidamente com o entardecer, e Sebastián começou a sentir os primeiros sinais de hipotermia. Seu corpo tremia incontrolavelmente, e a visão começava a ficar turva. Foi quando avistaram, através da cortina de chuva, o contorno de uma construção. Era uma casa grande e antiga, de madeira escura, com detalhes em pedra. Erguia-se solitária em meio a um jardim selvagem, com uma luz amarelada brilhando através das janelas. Uma placa discreta indicava: "Pousada Arévalo." "Ali!" Sebastián apontou, reunindo suas últimas forças. "Vamos pedir ajuda." Ao se aproximarem, o aroma de pão recém-assado e ervas chegou até eles, contrastando drasticamente com o cheiro de terra molhada e vegetação. A porta da frente se abriu antes mesmo que batessem, e uma mulher de meia idade apareceu no portal, com expressão alarmada. "Por Deus, entrem logo! Vocês estão encharcados!" A mulher os conduziu para dentro com urgência prática, sem fazer perguntas. O interior da pousada era surpreendentemente acolhedor. Paredes de madeira polida, tapetes artesanais e uma lareira acesa que crepitava suavemente. O cheiro de lenha queimada e canela permeava o ambiente. "Sou Dolores Arévalo", apresentou-se a mulher, enquanto os guiava para perto do fogo. "Minha filha Helena vai trazer toalhas e roupas secas. Vocês sofreram algum acidente?" Sebastián tentou explicar,
mas um súbito torpor o invadiu. As palavras saíram arrastadas e sua visão escureceu nas bordas. A última coisa que viu antes de desmaiar foi uma jovem mulher entrando na sala. Cabelos escuros presos em um coque desalinhado, olhos profundos como poços d'água e mãos que carregavam toalhas brancas. Quando acordou novamente, estava deitado em uma cama de madeira maciça, coberta com colchas de retalhos feitas à mão. O quarto era simples, mas confortável, iluminado apenas por uma lamparina de óleo que emitia uma luz dourada e trêmula. Pela janela, podia ver que a noite havia caído completamente. Alguém havia trocado suas roupas molhadas por um pijama de flanela macio e cuidado de seus ferimentos. Uma compressa de ervas estava presa à sua têmpora com uma faixa de tecido claro. A porta se abriu silenciosamente e a mesma jovem que vira antes entrou carregando uma bandeja com uma caneca fumegante. Ela o olhou diretamente nos olhos, sem o menor traço de intimidação ou subserviência, algo que Sebastião raramente encontrava. "Você está seguro agora?" ela disse, com uma voz surpreendentemente firme e melodiosa. "Meu nome é Helena. Arévalo, bem-vindo à nossa pousada." Sebastião tentou se sentar, sentindo uma tontura leve. "Meu motorista está descansando no quarto ao lado. Apenas alguns cortes superficiais." Helena colocou a bandeja no criado mudo. "Tome este chá. Vai ajudar com a dor e prevenir a febre." O aroma que emanava da caneca era intenso e herbáceo. Sebastião hesitou, desconfiado. "É apenas boldo, camomila e mel silvestre", explicou ela, percebendo sua hesitação. "Remédios da terra funcionam melhor que qualquer comprimido para casos como o seu." Havia algo naquela mulher, uma confiança tranquila, uma certeza enraizada, que fez Sebastião pegar a caneca e tomar um gole. O sabor era amargo, mas estranhamente reconfortante. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava completamente desconectado. Sem celular, sem agenda, sem controle. "Quanto tempo ficarei aqui?" perguntou, tentando recuperar alguma noção de domínio sobre a situação. Helena o estudou por um momento, como se pudesse ver além de sua pergunta, além de sua fachada cuidadosamente construída. "O tempo que a chuva e suas feridas determinarem", respondeu simplesmente. "Aqui nas montanhas, somos nós que nos adaptamos ao ritmo da natureza, não o contrário." Aquelas palavras ditas sem pretensão atingiram Sebastião como um paradoxo. Em sua vida, era ele quem determinava ritmos, quem dobrava circunstâncias. Ali, deitado naquela cama rústica, sob o olhar penetrante de Helena Arévalo, pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno. O amanhecer chegou com uma claridade dourada que filtrava através das cortinas simples de algodão cru. Sebastião piscou, momentaneamente desorientado pela ausência do zumbido urbano que normalmente o acordava, mesmo no alto de seu cobertura isolada acusticamente. Aqui, os únicos sons eram o canto dos pássaros e o murmúrio distante de vozes. Levantou-se com cuidado, testando o equilíbrio. A dor de cabeça havia diminuído consideravelmente, restando apenas um incômodo surdo. Encontrou suas roupas, ainda úmidas, mas limpas, dobradas sobre uma cadeira de madeira esculpida à mão. Ao lado delas, viu um conjunto simples, calça de algodão e camisa de linho claro. Vestiu as roupas emprestadas que surpreendentemente serviam bem e caminhou até a janela. A visão que o recebeu o deixou momentaneamente sem palavras. A pousada ficava em um platô natural, cercada por montanhas imponentes. Abaixo, um vale exuberante se estendia com diferentes tons de verde, cortado por um riacho cristalino que serpenteava entre as árvores. O ar era limpo, com um frescor que fazia seus pulmões, acostumados à poluição de São Paulo, quase doerem de tão puro. Quando abriu a porta do quarto, o aroma de café recém-coado e pão caseiro invadiu suas narinas.
Seguiu o cheiro irresistível até uma cozinha ampla e aconchegante, onde Helena trabalhava com movimentos fluidos e precisos, como se dançasse uma coreografia há muito ensaiada. "Bom dia", ela cumprimentou sem se virar, como se tivesse olhos nas costas. "Sente-se, o café da manhã está quase pronto." Sebastião observou em silêncio enquanto ela transferia o pão dourado do forno para uma cesta forrada com um pano bordado. Havia algo hipnotizante na forma como suas mãos moviam-se, fortes, seguras, conectadas com cada objeto que tocavam. "Seu motorista já saiu", informou Helena, finalmente virando-se para ele. "Um de nossos vizinhos passava a caminho da cidade e ofereceu carona. Ele vai enviar um carro para buscá-lo assim que chegar lá." "Obrigado pela hospitalidade", respondeu Sebastião formalmente, como se estivesse em uma reunião de negócios. "Pagarei generosamente por todos os inconvenientes." Helena sorriu de lado, colocando na mesa uma xícara de café fumegante à sua frente. "A ajuda que se cobra não é ajuda, é só um serviço." Aquela frase simples o atingiu de uma forma inexplicável. Em seu mundo, tudo tinha um preço. Cada minuto, cada ação, cada relacionamento eventualmente poderia ser reduzido a uma transação. A ideia de algo que não pudesse ser comprado ou vendido era quase incompreensível. "Você não entende", insistiu, tirando do bolso um cartão Platinum que havia sobrevivido ao acidente. "Meu tempo tem um valor considerável. Não posso simplesmente..." "Aqui", interrompeu Helena, empurrando um prato com fatias grossas de pão coberto com geleia caseira de framboesa. "Seu tempo vale exatamente o mesmo que o de qualquer outra pessoa. Um dia, um amanhecer, uma refeição quente." Sebastião silenciou, desarmado pela simplicidade resoluta daquela mulher. Provou o pão e foi surpreendido pelo sabor intenso e reconfortante. Não era apenas alimento, era algo mais profundo, algo que evocava memórias de infância que ele pensava ter sepultado sob anos de ambição implacável. "Este lugar", começou ele olhando ao redor da cozinha com seus utensílios antigos e ervas secas penduradas em feixes no teto, "deve ter uma história." Helena assentiu, sentando-se à sua frente com sua própria xícara de café. "7 gerações da minha família viveram nestas terras. A pousada era originalmente a casa de meus bisavós. Depois foi ampliada por meus pais. Cada tábua, cada pedra tem uma história." "E você nunca pensou em sair, conhecer o mundo?" Um sorriso enigmático desenhou-se nos lábios dela. "Conheço muitos mundos sem precisar sair daqui. Cada hóspede traz um universo consigo." A porta da cozinha se abriu e Dolores entrou carregando uma cesta de ovos frescos. Seu rosto se iluminou ao ver Sebastião. "Que bom que está de pé. Já se sente melhor?" "Muito melhor, senhora Arévalo. Obrigado." Dolores colocou os ovos sobre o balcão e deu um tapinha carinhoso no ombro da filha. "Helena tem mãos abençoadas para a cura. Aprendeu com minha mãe, que aprendeu com a mãe dela." "Conhecimentos ancestrais", comentou Sebastião, tentando parecer respeitoso, embora intimamente considerasse tais práticas primitivas e supersticiosas. "Exatamente", respondeu Dolores com seriedade. "O tipo de conhecimento que não se encontra em livros ou tablets caros." Brish. Após o café da manhã, Helena convidou Sebastião para um pequeno tour pela propriedade enquanto esperavam notícias do resgate. A manhã estava clara, com o sol aquecendo gentilmente a pele após a tempestade da noite anterior. Caminharam por uma trilha bem cuidada que circundava a pousada. "Ali ficam nossas hortas", apontou Helena para um espaço geometricamente organizado, onde dezenas de plantas cresciam em harmonia. "Cultivamos quase tudo o que comemos. O que não produzimos, trocamos com vizinhos." "Trocam? Como em um sistema de escambo?" perguntou Sebastião, genuinamente curioso. "Sim.
Margarida, que mora a 2 quilômetros daqui, cria galinhas. Trocamos nossas ervas medicinais pelos ovos dela. João, que tem pés de café na encosta sul, nos dá grãos em troca, de hospedagem quando a família vem visitá-lo. Parece ineficiente, comentou ele, sem conseguir conter o executivo dentro de si. Helena riu, um som cristalino que ecoou no ar da manhã. Eficiência nem sempre significa felicidade, Sr. Monteiro. Às vezes, o caminho mais longo é o que traz mais alegria. Continuaram caminhando até chegarem a uma clareira natural, de onde se podia ver todo o vale. A visão era de tirar o fôlego. Montanhas imponentes abraçavam florestas intocadas, enquanto nuvens brancas projetavam sombras móveis sobre o tapete verde. Era como um quadro vivo, pintado por mãos divinas. Este é meu lugar favorito, confidenciou Helena, sentando-se em uma pedra plana. Venho aqui quando preciso pensar, quando preciso me lembrar de quem sou. Sebastião se permitiu sentar ao lado dela, sentindo o calor do sol em seu rosto. Por um momento, deixou-se simplesmente existir naquele espaço, sem pensar em reuniões, aquisições ou prazos. Era uma sensação estranha, quase esquecida. "E quem é você, Helena Arévalo?" perguntou, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Ela o estudou por um momento, como se decidisse quanto de si mesma revelaria. "Sou filha desta terra, guardadora de histórias, curadora, sonhadora." Fez uma pausa, seus olhos fixos nos dele. "E você, Sebastião Monteiro? Quem é você além dos títulos e do poder?" A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Quem era ele sem a Neurotech, sem as conquistas, sem o império que construíra? A resposta assustadora que surgiu em sua mente foi: ninguém. Ele havia se tornado sua própria criação. "Estou trabalhando nisso", respondeu finalmente com uma honestidade que o surpreendeu. Helena sorriu, não com pena ou julgamento, mas com compreensão. Aquele sorriso, naquele momento específico, sob o céu infinito das montanhas, plantou uma semente dentro de Sebastião, uma semente de dúvida sobre o caminho que havia escolhido até então. Os dias se estenderam de forma surpreendente. O que deveria ser uma espera de poucas horas por um carro de resgate transformou-se em 2 dias completos. As chuvas haviam danificado a ponte que ligava a região às cidades maiores, e os reparos levariam tempo. O motorista de Sebastião conseguiu enviar uma mensagem através do telefone de um comerciante local, informando a situação à Neurotech. A equipe executiva estava ciente de que ele estava seguro e incomunicável temporariamente. Para um homem acostumado a controlar cada minuto de seu dia, essa situação deveria ser insuportável. No entanto, Sebastião se viu mergulhando em uma estranha calmaria. A ausência de chamadas, e-mails e reuniões criava um vácuo que, aos poucos, começava a ser preenchido por outras experiências. Na tarde do segundo dia, ele acompanhou Helena até um pequeno riacho que cortava a propriedade. Ela carregava uma cesta com ervas recém-colhidas e frascos vazios. "O que pretende fazer?" perguntou Sebastião, curioso. "Essência de lavanda e alecrim", explicou ela. "A água deste riacho tem propriedades especiais por causa dos minerais das montanhas. As essências que preparamos aqui são mais potentes." Sebastião observou enquanto ela trabalhava com concentração, selecionando folhas e flores, explicando o propósito de cada uma. Havia ciência em seus movimentos, embora diferente da ciência que ele conhecia. Uma ciência antiga, passada de geração em geração, refinada pela observação paciente e pela experiência vivida. "Você poderia comercializar isso", comentou ele, avaliando instintivamente o potencial de mercado. "Produtos naturais estão em alta. Com a embalagem certa e marketing adequado, e transformar algo sagrado em mercadoria?" Helena interrompeu, mas sem aspereza.
Estas plantas, esta água, este conhecimento não são produtos, são presentes. Presentes podem ser compartilhados, argumentou ele. Poderiam beneficiar mais pessoas. Helena abaixou o frasco que segurava e o encarou. Diretamente. Você realmente acredita que tudo deve ser escalado, empacotado e vendido para ter valor? A pergunta pairou entre eles como uma entidade viva. Sebastião queria responder com sua habitual confiança corporativa, mas algo o impediu. As certezas que haviam guiado sua carreira pareciam menos sólidas ali, sob o olhar penetrante de Helena. À noite, a pousada recebeu visitantes. Vizinhos que souberam do acidente vieram oferecer ajuda e, naturalmente, acabaram ficando para jantar. A grande mesa da cozinha se encheu de pessoas, comida e histórias. Um senhor idoso trouxe seu violão e canções antigas ecoaram pelas paredes de madeira. Sebastião se viu sentado entre um fazendeiro local e uma professora aposentada, degustando um guisado preparado com ingredientes frescos da horta. A conversa fluía sem pretensão, sem agenda oculta, sem a tensão competitiva que permeava os jantares corporativos a que estava acostumado. "E o senhor Monteiro, o que faz da vida?" perguntou o fazendeiro Manuel, um homem de mãos calejadas e sorriso fácil. "Sou empresário", respondeu Sebastião, repentinamente relutante em revelar os detalhes de seu império. "Ele dirige a Neurotech Industries", interveio Dolores, que obviamente havia reconhecido seu nome. "Aquela empresa gigante de tecnologia que aparece nas revistas." Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. Sebastião percebeu olhares trocados, expressões que variavam da surpresa à apreensão. "A Neurotech?", repetiu Manuel, seu semblante mudando sutilmente. "A mesma que está comprando terras por toda a região?" O coração de Sebastião falhou. Uma batida. Pela primeira vez, os mundos que ele mantinha separados estavam colidindo. Helena, que servia mais guisado, parecia a única que não demonstrava surpresa. "Você já sabia?", perguntou ele, quando os outros se distraíram com a música. "Seu nome não é exatamente um segredo", respondeu ela calmamente. "E notícias viajam rápido nas montanhas, mesmo sem internet de alta velocidade. Por que não disse nada? Por que me acolheu?" Helena Deposito a travessa vazia e o encarou com serenidade. "Porque um homem ferido é apenas um homem ferido, independentemente do que ele faz ou de quem ele pensa ser." Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e a pousada adormecia, Sebastião permaneceu acordado em seu quarto. Através da janela aberta, o céu estrelado oferecia um espetáculo que há anos ele não se permitia apreciar. Sua mente, porém, estava turbulenta. O projeto Sierra Dourada, as aquisições de terra, a resistência dos moradores locais, tudo começava a fazer sentido de forma dolorosamente pessoal. A pousada Arévalo ficava exatamente no coração da área planejada para o resort de luxo. Sua própria assinatura estava nos documentos que, eventualmente, demoliriam aquelas paredes de madeira impregnadas de histórias. Um leve bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Helena, carregando uma xícara fumegante. "Trouxe chá de camomila", disse ela. "Percebi que você ainda estava acordado." "Como soube?" "A luz da lua reflete diferente quando há alguém observando através da janela", respondeu com simplicidade. Sebastião aceitou a xícara, sentindo o calor reconfortante entre seus dedos. "Este lugar", começou, escolhendo as palavras com cuidado. "O que significa para você?" Helena sentou-se na beira da cama, seus olhos refletindo o brilho das estrelas que entrava pela janela. "Este lugar é minha identidade, minha história, minha conexão com tudo o que veio antes de mim e tudo o que virá depois", respondeu com uma intensidade contida.
Cada tábua deste assoalho guarda pegadas de 5 gerações. Cada receita que preparo carrega as mãos de minhas ancestrais. Nas paredes desta casa está o eco de nascimentos, mortes, risos e lágrimas. Não é apenas uma propriedade, Sebastián, é um ser vivo. A sinceridade crua em sua voz o tocou profundamente. Sebastián se viu imaginando aquele mesmo lugar transformado em um hotel padronizado de luxo, com pisos sintéticos e decoração genérica inspirada na cultura local. Uma versão comercializada e esvaziada do que via agora. E se tivesse? Que sair daqui? Perguntou quase em um sussurro. O olhar de Helena se tornou distante, como se contemplasse um futuro temido. Seria como arrancar uma árvore centenária pela raiz. Ela pode até sobreviver em outro solo, mas nunca será a mesma. Sebastián não conseguiu dormir pelo resto da noite. As palavras de Helena e as imagens do projeto que ele mesmo havia concebido se misturavam em sua mente, criando um conflito que ele jamais esperara enfrentar. Pela primeira vez em anos, o brilhante CEO da Neurotech Industries duvidava de suas próprias certezas. Na manhã do terceiro dia, o telefone da pousada finalmente tocou. Um funcionário da Neurotech informava que um helicóptero pousaria em 2 horas no campo aberto próximo à propriedade para levar Sebastián de volta à civilização. A ponte havia sido temporariamente reparada, mas não era segura para veículos pesados. A notícia, que deveria trazer alívio, provocou em Sebastián uma sensação inesperada de perda iminente. Dolores preparou um café da manhã especial de despedida, com frutas frescas, tapioca recheada e café forte, servido em canecas de cerâmica pintadas à mão. "Vai sentir falta dos meus quitutes na cidade grande", brincou ela, enquanto servia mais uma porção. "Sem dúvida", respondeu Sebastián com um sorriso sincero. "Nunca provei café tão bom." "É porque aqui ele é cultivado com respeito", explicou Helena, entrando na cozinha com uma pequena trouxa nas mãos. Trouxe suas roupas. Estão secas e passadas. Sebastián olhou para o terno caro, que agora parecia um objeto estranho, quase uma fantasia de outra vida. "Obrigado, mas prefiro continuar com estas, se não se importar. Devolverei assim que puder." Helena assentiu, um leve sorriso brincando em seus lábios. "Como quiser, mas não é necessário devolver. Considere um presente." Após o café, Helena ofereceu-se para mostrar a Sebastián o caminho até o campo onde o helicóptero pousaria. Caminharam lado a lado, por uma trilha que serpentava entre arbustos floridos e árvores antigas. O ar estava límpido após as chuvas, permitindo uma visão clara das montanhas ao redor. "Sabe o que mais aprecio nestas montanhas?", disse Helena, rompendo o silêncio contemplativo. "A honestidade delas. Não tentam ser outra coisa além do que são. Não se apressam. Não competem entre si para ver qual chega mais alto." Sebastián a observou de soslaio. O vento brincava suavemente com mechas soltas de seu cabelo, e seus passos demonstravam a segurança de quem conhece intimamente cada pedra do caminho. "Você sempre fala através de metáforas", comentou ele. "É como aprendi a entender o mundo", respondeu ela com simplicidade. "Algumas verdades são mais fáceis de enxergar quando refletidas em algo além de nós mesmos." Sebastián nunca havia pensado dessa forma. Em seu mundo de relatórios e planilhas, a única linguagem valorizada era a da objetividade crua, dos dados concretos. Metáforas eram consideradas imprecisas, uma forma de evitar confrontar a realidade diretamente. Agora, caminhando por aquela trilha ancestral, ele começava a entender seu valor. Chegaram a uma ampla clareira natural. Do outro lado, podia-se ver toda a extensão do vale. Um panorama de beleza selvagem e intocada que fez Sebastián parar involuntariamente para absorver a visão. "É aqui que o helicóptero pousará."
informou Helena, apontando para o espaço. Aberto. Sebastião assentiu, imaginando o contraste brusco que seria, o aparelho metálico pousando sobre aquela grama dourada, o ronco mecânico das hélices sobrepondo-se ao canto dos pássaros. Era como dois mundos colidindo. Helena, começou ele, virando-se para encará-la diretamente. Você sabe quem eu sou e o que minha empresa pretende fazer aqui, não é? Os olhos dela, da cor de âmbar sob a luz da manhã, mantiveram-se firmes. Sei que sua empresa planeja construir um resort de luxo, que compraram quase todas as propriedades ao redor, que ofereceram uma quantia significativa pela nossa pousada. E mesmo assim me acolheu, cuidou de mim. O que esperava? Que o deixasse sangrar na estrada por vingança? Um sorriso irônico brincou em seus lábios. Não é assim que resolvemos conflitos aqui. Sebastião baixou o olhar, sentindo uma vergonha incomum. Em seu mundo corporativo, essa seria exatamente a lógica. Eliminar adversários, aproveitar-se de suas fraquezas. Por que se recusam a vender? Perguntou finalmente. O valor oferecido é bem acima do mercado. Poderiam comprar uma propriedade 3 vezes maior em outro lugar. Helena respirou fundo, como se reunisse paciência para explicar algo óbvio a uma criança. Você pode plantar máquinas ou plantar memórias, disse ela. Só um desses brota. Raízes. Ela se afastou alguns passos, abaixou-se e colheu uma pequena flor azul que crescia entre as pedras. Ofereceu-a a Sebastião. Esta é uma genciana do campo. Só cresce acima de 1.500 metros de altitude, em solos com exatamente esta composição mineral. Se você a arrancar e plantar em outro lugar, mesmo com todo o cuidado do mundo, ela morrerá. Algumas coisas pertencem exatamente onde estão. O ronco distante do helicóptero começou a ecoar pelas montanhas, anunciando a aproximação do resgate. Sebastião sentiu uma urgência súbita, como se o tempo estivesse escorrendo entre seus dedos. E se houvesse outra solução? Perguntou ele. Um meio termo? Helena sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Pessoas como você sempre acreditam que podem negociar com a natureza, com a história, com as raízes. Algumas coisas não são negociáveis, Sebastião. O helicóptero surgiu no horizonte, uma pequena silhueta negra contra o céu azul, que rapidamente aumentava de tamanho. O vento gerado pelas hélices começou a agitar a vegetação ao redor. Preciso ir, gritou Sebastião, sobre o barulho crescente. Helena assentiu, dando um passo para trás. Vá com as bênçãos da montanha. Ele caminhou em direção ao helicóptero, lutando contra o vento artificial das hélices. No último momento, virou-se. Helena permanecia imóvel, os cabelos e as roupas agitados pela ventania, como uma árvore flexível, mas firmemente enraizada em seu solo. Voltarei! Gritou ele, sem saber se ela poderia ouvi-lo. Dentro do helicóptero, enquanto se elevavam acima das copas das árvores, Sebastião contemplou pela janela a pousada Arévalo, tornando-se cada vez menor. De cima, parecia perfeitamente integrada à paisagem, como se tivesse brotado naturalmente do solo, em harmonia completa com o ambiente ao redor. Em contraste, ao longe ele podia ver as marcações recentes feitas por sua equipe de topografia, linhas retas e artificiais cortando a paisagem orgânica, demarcando o futuro resort. A justa posição daquelas duas visões o perturbou profundamente. Ao pousar no heliponto da Neurotech em São Paulo, 3 horas depois, Sebastião foi recebido por uma comitiva ansiosa. Camila, sua assistente, parecia genuinamente aliviada ao vê-lo são e salvo, embora visivelmente confusa com suas roupas simples. Senhor Montero, graças a Deus está bem. Estávamos todos preocupados. Estou ótimo, Camila, respondeu ele, com uma tranquilidade que a surpreendeu. Apenas preciso de um banho e roupas limpas antes da reunião com o conselho. Reunião? Camila checou o tablet confusa. Não há nada agendado para hoje. Reorganizamos tudo quando soubemos do acidente.
Agende para esta tarde, instruiu Sebastião. Preciso discutir algumas alterações no projeto Sierra Dourada. A sala de reuniões no topo do edifício da Neurotech refletia o poder e a influência da empresa. Uma mesa de madeira escura e polida, cadeiras ergonômicas de couro, paredes de vidro com vista panorâmica para São Paulo e tecnologia de ponta em cada detalhe. Sentados ao redor da mesa estavam os 7 membros do Conselho Executivo, todos projetando a mesma aura de autoridade e impaciência que Sebastião costumava emanar. Vestido novamente em seu impecável terno cinza, Sebastião se posicionou na cabeceira da mesa. Exteriormente, parecia o mesmo CEO decisivo e inflexível de sempre, mas algo havia mudado internamente. Uma hesitação sutil, quase imperceptível, em seu olhar. "Senhores, senhoras", começou ele, ajustando discretamente a gravata. "Obrigado por reorganizarem suas agendas para esta reunião urgente." Ricardo Mendes, CFO da empresa e amigo próximo de Sebastião há 2 décadas, foi o primeiro a falar. "Estávamos preocupados, Sebastião. 3 dias sem comunicação. Isso nunca aconteceu antes." "Foi uma experiência esclarecedora", respondeu Sebastião, escolhendo cuidadosamente as palavras. "E é precisamente por isso que os convoquei hoje. Preciso propor algumas alterações significativas ao projeto Sierra Dourada." Um murmúrio percorreu a sala. O projeto era o queridinho da empresa nos últimos 12 meses. Um investimento bilionário que prometia retornos substanciais e consolidaria a diversificação da Neurotech para além do setor tecnológico. "Alterações de que natureza?", perguntou Marina Rocha, diretora de operações, arqueando uma sobrancelha perfeitamente delineada. Sebastião ativou o sistema de projeção holográfica no centro da mesa. Um modelo tridimensional do resort de luxo planejado surgiu no ar, uma estrutura imponente de vidro e aço que se erguia como um monumento à riqueza e exclusividade em meio à paisagem montanhosa. Como sabem, o projeto original prevê a demolição completa das estruturas existentes para dar lugar a este complexo, explicou Sebastião, manipulando a imagem com gestos precisos. "O que proponho é um redesenho completo que preserve elementos-chave da região, incluindo esta propriedade específica." Com um movimento de sua mão, a imagem holográfica se transformou. O novo design mostrava um complexo menor, integrado à paisagem natural, com a pousada Arévalo preservada como um elemento central. Um núcleo histórico em torno do qual se desenvolveria uma estrutura mais orgânica e sustentável. "Você quer manter um casebre no meio do nosso resort de 6 estrelas?", questionou Fernando Alves, diretor de marketing, com evidente incredulidade. "Não é um casebre, Fernando", corrigiu Sebastião com uma firmeza que silenciou a sala. "É uma estrutura histórica com mais de 100 anos, construída com técnicas tradicionais que estão desaparecendo. E sim, proponho não apenas preservá-la, mas torná-la o coração do projeto." Nos minutos seguintes, Sebastião apresentou uma visão completamente reimaginada do Sierra Dourada. Em vez de um resort convencional de luxo, propunha um conceito inovador. Um centro de experiências imersivas autênticas, onde hóspedes de alto poder aquisitivo poderiam não apenas desfrutar de conforto e exclusividade, mas também conectar-se com a cultura local, aprender técnicas tradicionais e vivenciar um estilo de vida sustentável. "Imaginem", continuou ele com crescente entusiasmo, "executivos estressados aprendendo a preparar remédios naturais com conhecedoras locais. Famílias redescobrindo o sabor de alimentos orgânicos cultivados a poucos metros de suas suítes. Workshops de artesanato tradicional, trilhas guiadas por nativos que conhecem cada planta e animal." Ricardo, que observava atentamente o amigo durante toda a apresentação, interveio. "Sebastião, isso é surpreendente.
Não me lembro da última vez que você defendeu algo além da máxima eficiência e lucro. As coisas mudam, Ricardo, respondeu Sebastião com um leve sorriso. Às vezes, precisamos de um acidente para enxergar o que sempre esteve diante dos nossos olhos. E quanto aos proprietários resistentes? Perguntou Marina, sempre prática. Aquela família que se recusou a vender, os Arévalo, se não me engano. Sebastião sentiu seu coração acelerar ao ouvir o nome pronunciado naquele ambiente corporativo, como se dois mundos colidissem novamente. Proponho uma parceria genuína, respondeu ele. Não queremos mais comprá-los para tirá-los de lá. Queremos integrá-los, valorizar seu conhecimento. Eles administrariam a pousada original e seriam consultores para toda a operação relativa à cultura local e práticas sustentáveis. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Os executivos trocaram olhares perplexos. Este não era o Sebastião Montero que conheciam. O homem que construíra um império fazendo aquisições agressivas e eliminando qualquer obstáculo em seu caminho. Alessandra Duarte, a mais jovem do conselho e diretora de inovação, foi a primeira a recuperar-se do choque. Na verdade, disse ela, inclinando-se para a frente com interesse genuíno, do ponto de vista mercadológico, isso é brilhante. O turismo de experiência autêntica é o que há de mais promissor no segmento de luxo atualmente. Pessoas ricas estão cansadas de resorts padronizados. Elas querem exclusividade, sim, mas também autenticidade, conexão, uma história para contar. Exatamente, concordou Sebastião, gratificado pelo apoio inesperado. E que história seria mais poderosa do que um refúgio nas montanhas onde tradição e inovação se encontram harmoniosamente? A discussão que se seguiu foi intensa. Havia ceticismo, especialmente de Fernando e dois outros diretores mais conservadores. Ricardo parecia dividido entre a preocupação com os números e a curiosidade pela mudança repentina no amigo. Marina levantou questões práticas sobre implementação, mas gradualmente, à medida que Sebastião respondia com uma convicção tranquila que jamais demonstrara antes, a ideia começou a ganhar tração. Ao final de 3 horas, o conselho concordou em prosseguir com um estudo de viabilidade para o novo conceito, com a condição de que os números finais fossem reavaliados, antes da decisão definitiva. Quando todos já haviam deixado a sala, Ricardo permaneceu, observando Sebastião com curiosidade. O que aconteceu com você naquelas montanhas? Perguntou finalmente. Sebastião contemplou a cidade que se estendia abaixo deles. Um mar de concreto, vidro e luzes artificiais. Lembrou-se do céu estrelado visto da janela de seu quarto na pousada, do cheiro de pão recém-assado, do toque áspero, mas reconfortante das ervas que Helena usara para curar seus ferimentos. Digamos que eu descobri um tipo diferente de valor, respondeu simplesmente. Naquela noite, em seu cobertura luxuoso no centro de São Paulo, Sebastião não conseguiu dormir. O colchão anatomicamente perfeito parecia desconfortável após as noites na cama simples da pousada. O ar-condicionado, antes indispensável, agora parecia artificial demais. Levantou-se e abriu a porta da varanda, procurando sentir o vento, mas o ar da cidade era pesado e carregado de poluição. Em sua mesa, de cabeceira, a pequena flor azul que Helena lhe dera já começava a murchar, mesmo dentro do copo d'água onde a colocara. A genciana do campo, arrancada de seu habitat natural, estava morrendo lentamente, exatamente como Helena havia previsto. Sebastião a observou por um longo momento, sentindo um aperto no peito que não conseguia nomear. Pegou seu telefone e começou a escrever uma mensagem que seria entregue à pousada Arévalo assim que possível. A semente foi plantada. Aguarde meu retorno. SM. 2 semanas se passaram antes que Sebastião pudesse retornar às montanhas.
2 semanas de reuniões intensas, revisões de projetos, consultas com arquitetos sustentáveis e especialistas em turismo de experiência. Sua equipe trabalhava dia e noite para transformar o conceito em um plano detalhado, e os resultados eram promissores. O novo Sierra Dourada, agora rebatizado como Vale Arévalo, não apenas preservaria a essência da região, como poderia potencialmente gerar mais valor a longo prazo do que o projeto original. Quando o helicóptero começou sua descida sobre o mesmo campo onde Sebastián havia partido, seu coração batia acelerado. Desta vez, não vinha sozinho. Ricardo o acompanhava, ainda cético, mas suficientemente intrigado para conhecer pessoalmente o lugar que provocara uma mudança tão profunda em seu amigo. "Então é aqui", comentou Ricardo ao avistarem a pousada. "Parece bucólica." "Espere até provar o café", respondeu Sebastián com um sorriso. Diferentemente da última vez, eles foram recebidos por uma pequena comitiva. Dolores estava à frente, com seu avental florido e um olhar cauteloso. Ao seu lado, alguns vizinhos que Sebastián reconheceu da noite de jantar. Helena estava ligeiramente afastada, observando com expressão indecifrável. "Senhor Montero", cumprimentou Dolores formalmente. "Recebemos sua mensagem." "Senhora Arévalo", respondeu Sebastián com igual formalidade. "Este é Ricardo Mendes, diretor financeiro da Neurotech e meu amigo pessoal." Ricardo estendeu a mão, visivelmente desconfortável com o ambiente rústico e os olhares desconfiados. "É um prazer conhecê-los. Sebastián falou muito sobre este lugar. Viemos com uma proposta", anunciou Sebastián, indo direto ao ponto. "Não para comprar sua propriedade, mas para estabelecer uma parceria." O grupo trocou olhares surpresos. Foi Helena quem deu um passo à frente, finalmente encarando Sebastián diretamente. "Que tipo de parceria?" "Uma que respeite suas raízes e conhecimentos", respondeu ele. "Gostaria de explicar em detalhes, se pudermos conversar." Dolores, após um momento de hesitação, assentiu. "Venham então. Ninguém discute negócios de estômago vazio." O almoço servido na grande mesa da cozinha foi tão delicioso quanto Sebastián se lembrava. Ricardo, inicialmente reservado, logo se rendeu ao sabor da comida caseira e à hospitalidade genuína dos anfitriões. Entre garfadas de ensopado de legumes frescos e goles de suco natural, as tensões começaram a se dissipar. Após a refeição, todos se reuniram na sala principal da pousada. Sebastián abriu seu tablet e projetou os novos planos na parede clara. "Este é o Vale Arévalo", apresentou ele. "Um conceito completamente novo que coloca a preservação cultural e ambiental no centro do projeto." À medida que explicava os detalhes, podia ver as expressões ao redor mudando gradualmente, da desconfiança para o interesse cauteloso e, finalmente, para uma surpresa esperançosa. Os olhos de Helena, em particular, acompanhavam cada imagem com intensidade crescente. "Em vez de demolir, queremos restaurar e expandir", continuou Sebastián. "A pousada original permaneceria intacta, administrada por vocês, como o coração cultural do complexo. Construiríamos acomodações adicionais, seguindo os mesmos princípios arquitetônicos tradicionais, apenas com atualizações discretas de conforto." "E quanto às terras ao redor? As hortas?", perguntou Manuel, o fazendeiro. "Seriam expandidas, não reduzidas", respondeu Sebastián. "Queremos criar um centro de agricultura tradicional, onde os hóspedes possam aprender técnicas de cultivo sustentável. Sua experiência seria inestimável para isso, Sr. Manuel." A apresentação continuou por quase 2 horas. Sebastián detalhou como o projeto geraria empregos locais, preservaria técnicas tradicionais e criaria um modelo único de turismo responsável. Ricardo complementava com os aspectos financeiros, explicando como a comunidade participaria dos resultados. "E por que deveríamos confiar na Neurotech?",
Perguntou finalmente Helena, quebrando um longo silêncio. Por que deveríamos acreditar que não é apenas uma estratégia para conseguir nossas terras? A pergunta pairou no ar como um desafio direto. Ricardo olhou para Sebastián, claramente preocupado com a resposta que viria. Sebastián desligou a projeção e encarou Helena diretamente. Você me disse uma vez que eu poderia plantar máquinas ou plantar memórias, respondeu ele com voz calma. Você estava certa. Por anos, acreditei que o progresso significava substituir o antigo pelo novo, que eficiência era o único valor que importava. Foi preciso um acidente de carro e 3 dias nesta pousada para perceber o quanto estava equivocado. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Não estou pedindo que confiem na Neurotech. Estou pedindo que confiem em mim, Sebastián. Montero, o homem que vocês acolheram quando estava ferido. O homem que bebeu o chá amargo de Helena e compreendeu que algumas coisas não têm preço, têm valor. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas não tenso. Era um silêncio de reflexão, de possibilidades sendo ponderadas. Dolores foi a primeira a quebrá-lo. Precisamos conversar entre nós, disse ela. É uma decisão que afeta toda a comunidade. Compreendo perfeitamente, respondeu Sebastián. Ficaremos na cidade próxima e retornaremos amanhã, se for conveniente. Enquanto se preparavam para partir, Helena acompanhou Sebastián até a porta. A flor, disse ela de repente, a genciana que lhe dei. O que aconteceu com ela? Sebastián sorriu tristemente. Você tinha razão. Ela murchou longe de seu solo. Helena assentiu, como se confirmasse algo que já sabia. Algumas coisas não podem ser transplantadas. Outras, no entanto, podem criar raízes em novos lugares, se o solo for preparado adequadamente. No dia seguinte, ao retornarem à pousada, foram recebidos por uma comunidade inteira. Quase 50 pessoas haviam se reunido para ouvir a decisão final. Agricultores, artesãos, professores da pequena escola local, todos com expressões solenes, mas esperançosas. Dolores se adiantou como porta-voz do grupo. Discutimos muito, começou ela. Pesamos todos os riscos e possibilidades. Alguns estavam contra, outros a favor, mas chegamos a um consenso. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Sebastián. Aceitamos a parceria com uma condição. Queremos tudo documentado legalmente, garantindo que as terras jamais serão usadas para fins diferentes dos acordados, mesmo que a Neurotech mude de mãos no futuro. Ricardo imediatamente começou a fazer anotações em seu tablet. Podemos estabelecer uma fundação independente como guardiã legal do projeto, sugeriu ele, com representantes da comunidade no conselho diretor. As horas seguintes foram dedicadas a detalhes práticos, com grupos se formando para discutir diferentes aspectos do projeto. Sebastián observava tudo com uma satisfação tranquila, até que notou a ausência de Helena. Encontrou-a no mesmo mirante onde haviam conversado semanas atrás. Ela contemplava o vale silenciosamente, absorvendo a paisagem como se quisesse gravá-la na memória. Pensando no futuro, perguntou Sebastián, aproximando-se cautelosamente. Pensando nas mudanças, respondeu ela sem se virar. Elas são inevitáveis, não é? A questão é se moldamos a mudança ou deixamos que ela nos molde. E qual é sua conclusão? Helena virou-se para encará-lo. O vento suave brincava com seus cabelos e o sol da tarde iluminava seu rosto com uma luz dourada que destacava a determinação em seus olhos. Minha conclusão é que você mudou, Sebastián Montero, e que talvez, apenas talvez, isso signifique que outras mudanças são possíveis. Ele deu um passo mais próximo. Não mudei completamente. Ainda sou um homem de negócios. Ainda acredito em crescimento, em expansão. A diferença é que agora vejo outros tipos de valor além dos números em uma planilha. É um começo, concedeu ela com um pequeno sorriso. E quanto a nós?
Perguntou Sebastián, finalmente expressando o que ocupava seus pensamentos desde que deixara a pousada pela primeira vez. Também há possibilidade de mudança ali? Helena estudou seu rosto por um longo momento. Você ainda tem muito a aprender sobre paciência, disse finalmente. Algumas sementes precisam de tempo para germinar. Algumas conexões precisam ser cultivadas lentamente. Mas havia um calor em seus olhos que não estava lá antes, uma abertura, uma possibilidade. Estou disposto a aprender, respondeu Sebastián. E tenho todo o tempo do mundo. Juntos, contemplaram o vale que em breve se transformaria. Não mais um resort impessoal que apagaria a história local, mas um lugar onde passado e futuro poderiam coexistir harmoniosamente, onde a tecnologia serviria para preservar tradições, não para substituí-las. Entre eles, não havia mais palavras necessárias naquele momento. Apenas uma compreensão silenciosa de que, assim como o projeto que haviam concebido juntos, sua própria história estava apenas começando. Uma história de transformação, de redescoberta, de valorização do que realmente importa. Enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu de vermelho e dourado, Sebastián soube, com uma certeza que nunca sentira em suas decisões corporativas mais calculadas, que havia finalmente encontrado algo pelo qual valia a pena mudar. Um lugar para criar raízes verdadeiras.